Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, tudo bem? Mais um dia, um domingo abençoado que o Senhor nos dá para poder vivermos, para glorificar o nome dele, é muito bom. Mais um tempo que nós temos a possibilidade de estarmos juntos. Estamos aí na trajetória de Levítico, já chegamos no capítulo 7. E nós vamos ver Levítico, com todas as suas, podemos dizer, dificuldades, não sei se tanto assim, mas tem. Mas a gente pensar naquilo que Deus quer nos mostrar, naquilo que Moisés, ao escrever, estava tentando nos passar. E aí nós precisamos fazer uma relação entre nós e Deus, pensando num Deus que a todo instante no livro de Levítico está tratando sobre santidade. Então pensamos uma relação de um Deus santo com um povo pecaminoso, com um povo não santo, com um povo acostumado com as mazelas do mundo, com os pecados do dia a dia. E como então esse povo pecador, pecaminoso, vai ter comunhão com esse Deus santo? É algo que não há comunhão. Não há comunhão, não tem como haver comunhão. Então é isso que nós precisamos pensar. É pensar como as trevas, a luz e trevas vão estar no mesmo ambiente. É algo que a gente sabe que é impossível. Ou está claro, ou está escuro. Então, é algo que nós sempre precisamos pensar nisso. E nisso nós pensamos de um Deus santo com um povo não santo, um povo pecaminoso, um povo errante, um povo vivendo por muitas vezes da sua forma, do seu jeito, sendo influenciado por outras nações. E Deus, então, agora está moldando esse povo. Então, o livro de Levítico vem moldar isso, vem nos fazer como que Deus resolve esse problema. Porque um povo pecaminoso, nós pensarmos em Paulo, quando Paulo fala que nós estamos mortos, nossos delitos e pecados, é pensarmos nisso. Como um ser morto, como alguém morto, vai viver com um Deus que é vivo, que é santo. Não tem como, não tem como. Então, em Levítico, Deus vai nos mostrar e nos dar a direção de como relacionar com ele. Primeiro, ele deixa muito claro que ele é um Deus santo. E outra, Deus não abre, nunca abriu e nunca abrirá mão da sua santidade, porque ele é Deus, é um Deus imutável. Então, como esse Deus imutável, ele não muda, ele não abre mão da sua santidade, isso jamais vai acontecer. Então, Deus não vai mudar para se relacionar com o seu povo. Quem precisa mudar é o seu povo para se relacionar com ele. Só que também, como povo, nós não temos condições para isso. Perdão, irmãos. Pensando que Paulo vai dizer que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Então é Deus que nos dá condição para viver com Ele. Em nós não há expressão, em nós não há força, em nós não há condições para podermos nos relacionar com Deus, para podermos viver em comunhão com Ele. Nós precisamos reconhecer isso, porque Deus já sabe disso. Deus já sabe disso. Então Deus, ele age de uma forma para nos dar condições. Então a questão do sacrifício, que nós vamos ver nesses primeiros 7 capítulos, está falando sobre isso. De um Deus santo preparando o seu povo para que esse povo pudesse se relacionar com ele. Primeiro, então, nós vamos sempre ver que vem de uma questão de esse povo precisa entender isso. E é o que eu creio que nós precisamos entender. A santidade de Deus e os nossos erros, as nossas falhas, o nosso pecado, né? E que em mim, que em nós, não há condições de vivermos com o Senhor, mas Ele nos dá essa condição. E isso parte então de um princípio de reconhecer isso, reconhecer a santidade de Deus e reconhecer a nossa pecaminosidade. Porque quando nós reconhecemos isso, nós sempre vamos chegar diante do Senhor com um ar de piedade, de misericórdia, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele que nos ajude a cada dia. Não simplesmente como coitadinho, não, mas sabendo quem Ele é, quem nós somos e que Ele nos dá condições. E nos apropriar dessas condições. E essas condições estão onde? Está na cruz do Calvário. Ou melhor, começa na cruz do Calvário, mas ela termina no túmulo, porque hoje o túmulo está vazio, porque Jesus vive. Ele diz que estaria conosco. Então, Ele está conosco. Hoje nós não precisamos mais fazer todos esses sacrifícios
que eram os sacrifícios, né, de cereais e tudo mais, porque nosso sacrifício perfeito já foi feito na cruz do Calvário. Então hoje o que cabe a nós é reconhecer esse sacrifício, é reconhecer o que Cristo fez. E como que eu reconheço? Vivendo para Ele. E como eu vivo para Ele? Vivendo de acordo com o que Ele quer, não de acordo com o que eu quero. E viver de acordo com o que o Senhor quer nos leva a morrer a cada dia. Então hoje nós não sacrificamos mais animais, hoje nós sacrificamos a nossa vontade, o nosso querer. Então muitas vezes para nós não interessa se nós queremos ou se nós não queremos, se nós gostamos ou se nós não gostamos, o que interessa é o que Deus quer. E se Ele quer eu gostando ou não, eu vou fazer. Eu vou fazer. E é isso que nós precisamos pensar. É essa a nossa visão. Muitas vezes nós queremos aquilo que eu quero, mas não, nós não vivemos mais nós. Nós nos entregamos a Ele como um sacrifício vivo, para viver para Ele, porque Ele já se deu como um sacrifício para morrer em nosso lugar. Então, Ele se entregou à morte, nós nos entregamos em vida, para que possamos viver. Então, esses primeiros, a gente vai ver que agora não vai falar um pouco, muda um pouco o tom do livro, mas esses primeiros 7 capítulos é Deus preparando o seu povo para que o seu povo pudesse se relacionar com Ele, para que um povo morto em seus delitos e pecados pudesse agora ser preparado para viver como num casamento, né? A pessoa vai lá, se prepara para que possa estar em condições do casamento, pensamos assim. Não sei se a ilustração é boa, não. Mas a ideia de Levíticos primeiros é isso. É Deus preparando o seu povo. E de repente a visão que nós estamos, o processo que estamos passando, de repente é isso. É Deus nos preparando não simplesmente para uma obra, mas muito mais para viver e se relacionar com Ele a cada dia. Que possamos pensar nisso com muito carinho. Beijo no coração, excelente domingo. Até daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.